Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos dando início ao nosso segundo culto, nosso segundo dia de seminário, nossa reunião do sábado, o sábado de Aleluia. É sempre estranho falar isso, né? Porque o sábado ele é tão desconsiderado porque ele nem mesmo é feriado, né? Só que em dias de confinamento, a gente está fugindo dos dias que não são feriado, né? Gente, queria convidar você para fechar os teus olhos, para a gente fazermos juntos uma oração para darmos início, pode ser? Feche teus olhos aí junto comigo, curva a tua cabeça, na sua casa. Presta atenção aí, você que está chegando agora aí no nosso vídeo. Vamos fazer uma oração? Feche teus olhos, curva a tua cabeça aí então. Senhor meu Deus, meu Pai, eu te agradeço porque Tu tem nos dado a possibilidade de viver esses dias, Senhor, nesse tempo. Tu conhece o motivo pelo qual estamos distanciados, Senhor, uns dos outros aqui fisicamente. E te louvamos e te agradecemos porque ainda temos essa possibilidade através dos vídeos, Pai, através da tecnologia, de nos mantermos próximos e termos a realização dos nossos cultos aqui, Senhor. Te agradeço, Pai, por tudo que Tu tem feito nesses dias, pela nossa vida que Tu tem salvo a cada dia, Senhor. Por Tu ouvir-nos, Senhor, nesse tempo e Tu nos salvar-nos, Senhor, nesse tempo. Obrigado por tudo, Senhor. Fala conosco através dessa mensagem. Confiamos em Ti mais uma vez, Senhor, para que o Teu Espírito Santo venha transformar-nos, Senhor, e falar conosco, Senhor, através desses textos que nós vamos falar hoje. Tu sabe, Pai, que somos limitados, Pai, mas mesmo assim Tu tem, através da Tua graça, da Tua misericórdia, nos usado como igreja, Senhor, nesse tempo. Fala conosco, Senhor, te agradecemos por tudo que Tu vai fazer, Senhor, ainda em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, tempo favorável, 2 Coríntios 6, versículo 2, diz assim: Eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Lembramos que, mesmo nas situações diversas, Deus está conosco. Nas situações mais difíceis, Deus continua a nos amar, a nos abençoar. As situações desfavoráveis desse mundo são alvo de muitas das nossas mensagens aqui na nossa igreja. De como nós conseguimos lidar diante dos dias difíceis que o mundo apresenta para nós. Você sabe, e eu também, que isso não é novidade para nós aqui na igreja. Apresentarmos a possibilidade de vivermos em paz com Deus, mesmo que esse mundo nos persiga, que esse mundo nos atrapalhe, que a luta contra o pecado viva constante dentro de nós, nós mesmo assim, com olhos de humildade, nos achegamos a Deus, arrependidos dos nossos erros, e contamos com o poder do Seu Consolador, que vem e nos transforma. Esse tempo em que todo o mundo começa a ficar desesperado por conta das mortes que têm acontecido, por conta de não existir classe social que seja imune, nós começamos a ver e entender a dependência que nós temos de Deus, a dependência do favor de Deus. E fica evidente, diante das circunstâncias desse mundo, que o favor de Deus é sobre a nossa vida. E essa dependência do amor de Deus, essa dependência desse favor de Deus, ela acaba se tornando a medida em que nós somos transformados. Quanto mais reconhecemos, mais desconstruímos aquilo que temos e nos deixamos ser construídos por Deus. Esse é o texto que nós vivemos batendo, vivemos falando, só que agora, nesses dias, parece que é o tempo da prova real. É o tempo de vivermos isso com verdade. Sim, nós estávamos condenados à morte, mas a nossa condenação foi perdoada. E nesse perdão iniciamos um processo de desempoderamento. Primeiro, entendemos sim que precisamos de
situações de turbulências para que fôssemos consolados pelas nossas mazelas, e depois também reconhecemos que nós não somos consolados porque merecemos, pelo contrário, nós somos consolados pela graça e pelo favor de Deus, e por isso, o nosso Senhor precisa nos perdoar. Por isso nós precisamos ser agradecidos, e mais do que tudo, arrependidos. E esse processo de nos desempoderarmos, de abrirmos mão das nossas possibilidades, porque reconhecemos que não as temos, capacita a Deus, através do seu Espírito que há em nós, de iniciar um processo transformador. Nós falamos a respeito disso, e falamos a respeito das grandes dificuldades que a gente vai enfrentar e a gente já tem enfrentado. Falamos a respeito de ataques à nossa fé, de injustiças, de decisões egoístas. Mas mesmo assim, firmamos a nossa fé na convicção de que fomos escolhidos pelo Senhor de uma maneira em que Ele nos amou diante de tudo, e mais do que isso, Ele enviou a esse mundo o seu Espírito Santo, o nosso Consolador, que iniciou um processo através do perdão a todos nós, se entregando em nosso favor. E por conta disso, nós dizemos bem alto, com a nossa vida, que agora é um tempo favorável, agora é o dia da salvação do seu povo, do povo de Deus. Se a gente entende que a tribulação precede o consolo, e o arrependimento da falha, do pecado, precede ao perdão, podemos admitir que existe um tempo, e a característica do tempo é não parar. Isso implica numa transitoriedade a qual nós estamos condenados também. Nesse mundo tudo passa, tudo vira passado. No caminho, muitas das coisas que nós fomos transformados deixaram para trás grandes sacrifícios. Nesse mundo tudo vira passado, tudo passa. Tudo passa nesse mundo, pois é. E é sobre essa transitoriedade, sobre esse pequeno processo, sobre essa mudança de perspectiva que a gente vive dia após dia. Se hoje as coisas estão difíceis, nós precisamos continuar confiando naquilo que vai acontecer ali na frente, seja aqui nesse mundo, seja naquele mundo que está por vir. Se nós entendemos esse processo, se nós entendemos tudo isso, nós vamos falar hoje sobre 3 figuras que Paulo fala à igreja de Corinto. Lembrem-se que Paulo precisava provar aos coríntios que mesmo aquelas palavras duras que ele falou na sua carta foram em favor do povo, um favor de Deus ao povo. E as dificuldades que Paulo passava era justamente para deixar a igreja encorajada, porque mesmo ele tendo passado pelas coisas que ele passou, ele foi vitorioso nos seus objetivos. E consolar a um corpo, a igreja, através do exemplo de alguém que sofreu muito, mas mesmo assim prevaleceu, era o objetivo de Paulo para provar a eles, porque Paulo precisava provar a eles, que a autoridade pela qual ele foi constituído para falar em nome da igreja foi autorizado por Deus. Porque eles usavam, irmãos, isso não é só aqui, isso não é de hoje. A igreja daquela época, de Corinto, ela não queria aceitar as coisas duras que Paulo falava para ela. E elas usavam as dificuldades que Paulo passava para falar que ele não tinha autoridade, que Deus não estava com ele, porque se Deus estivesse com ele, ele não passaria por isso. E eu quero te dizer, irmãos, que tem muita gente que se diz igreja do Senhor, e aí cada um preste conta das suas atitudes, que usa das suas conquistas nesse mundo para acreditar a autoridade de Deus.
Como se, eu faço isso, eu opero milagres, eu tenho patrimônio, eu tenho milhares e milhares de pessoas na minha igreja, membros, igrejas, ostentando palácios, templos, estruturas mirabolantes, programas de televisão, milhares de seguidores em redes sociais, para que isso prove que, de fato, a autoridade que eles têm deve ser levado em consideração, deve ter crédito. Paulo precisava provar para eles que mesmo sendo perseguido, e pasmem, o próprio Cristo foi perseguido, a autoridade que ele tinha vinha de Deus. E tinha um motivo essas perseguições e essas circunstâncias. O nosso seminário tem como objetivo falar a respeito de um tempo em que todo o mundo se levanta para questionar o que está acontecendo com a humanidade, qual é a grande lição, ou o que é que está acontecendo, cadê Deus que não está aqui para resolver o problema do coronavírus? Eu quero dizer para vocês que esse é um tempo favorável. Eu quero dizer para vocês que agora é o dia que Deus escolheu. Agora é o dia que Deus escolheu para salvar o seu povo. Agora é o dia, isso mesmo. Esse dia que Paulo falava aqui é o tempo em que nós vivemos. Esse tempo que o Senhor escolheu para dizer para o seu povo que eles são salvos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, em 3 figuras. E eu peço que você tenha paciência comigo. E espero mesmo profundamente que eu consiga falar de tudo que eu tenho para falar hoje de forma breve. As 3 figuras, como você deve ter visto aí no início da mensagem, o perfume, o véu e o pote de barro. O perfume. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos do 14 ao 17, diz o seguinte: Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Irmãos, o perfume era a forma que se simbolizava que os sacrifícios tinham sido consumidos por Deus. Você está ouvindo um barulho estranho aí? Está passando o caminhão que higieniza a rua. Aí, né? Não sei se você está conseguindo ouvir, é um barulho meio ensurdecedor aqui, não tem problema. Mas, inclusive, hoje mesmo nós falávamos a respeito de perfume, vindo para cá, a gente passou por esse caminhão, e a gente sempre pensa que as coisas são feitas para nos dar um golpe, né? Não sei você, mas vira de regra, a gente está tão acostumado a ser enganado, que a gente pensa sempre que está levando um golpe. E hoje nós estávamos conversando, e eu estava conversando com o Felipe, vindo para cá, e ele dizendo que achava que esse caminhão não estava passando nada que, não estava tocando nada que de fato desinfetasse, mas era só um perfumezinho para enganar as pessoas que estava dando tudo certo. Eu digo assim, olha, pelo menos eles se preocuparam em deixar um perfume legal, né? Mas espero que tenha desinfetante bastante aí, e água sanitária, e sei lá o que precisa ter para higienizar as ruas. Mas, bora para a mensagem. Irmãos, eu não sei se você já tinha se dado por conta disso, eu fui pesquisar um pouquinho hoje e entendi algo que eu não tinha entendido até hoje. O perfume, o aroma ou a fragrância, ela era a forma com que na época dos sacrifícios, na época do templo, na época da lei, antes disso, inclusive, na época em que se sacrificavam carne de animais, né? Sacrificavam animais e se colocava fogo nos pedaços de carne. Irmãos, para você ter uma ideia, era mais ou menos um churrasco, só que deixando torrar até acabar.
Entende? É isso, pegando fogo e torrando até virar cinza, tudo. Isso acontecia. Só que era como se animais fossem oferecidos a Deus em sacrifício. Você já sabe essa história, né? Para a remissão de pecados e para uma infinidade de circunstâncias que tornavam o homem impuro, a lei estabelecia uma série de sacrifícios. E esse sacrifício consistia em animais perfeitos que eram oferecidos, que eles eram uma oferta daquilo que Deus tinha dado de valor para aquele povo. E cada um trazia a sua oferta e punha fogo, né? Aliás, não era cada um que fazia, quem fazia isso era só os sacerdotes. Bom, você sabe como é que é, né, irmão? Se você não sabe ainda, dá uma pesquisada, não posso perder muito tempo com isso. Mas eles colocavam fogo naquilo. E a figura, a forma com que esse sacrifício era aceito por Deus, é como se a forma com que Deus consumisse aquilo era através da fumaça e do perfume que exalava através daquela queima. Era um cheiro de carne queimada, irmão, não podia ser diferente disso. Mas aquele perfume, pelo motivo pelo qual foi oferecido, era um perfume que agradava a Deus. Não era o próprio perfume, mas era o motivo pelo qual aquilo tinha sido sacrificado e as formas com que aquilo foi feito com o motivo certo. E por que eu estou falando isso? Porque é óbvio, irmão, pensa comigo. Deus quer mostrar que Ele recebe aquilo de alguma maneira. Se eu coloco fogo, a fumaça ela é dissipada na atmosfera de alguma maneira e aquele cheiro, de alguma forma, ele acaba. E essa era a forma que Deus escolheu para explicar para o povo. E vem o caminhão de novo. Explicar para o povo que aquela fumaça subia e ela terminava porque Deus a inalava. Ó, passando o caminhão de novo e lavando os nossos carros que estão ali na frente também. É bom que eles ficam limpos. E pensa comigo, foi a melhor forma que Deus escolheu para explicar para eles que aquele sacrifício, de fato, Deus participava de consumir aquele sacrifício. E Ele disse que o seguinte, o sacrifício que era feito da forma correta, e essa é a palavra mesmo, da forma, do método, da maneira correta, junto com a motivação, ele era uma oferta agradável, ele tinha um aroma agradável a Deus. Porque Deus, quando participava daquilo, através de sentir aquele aroma, sei lá, dos céus, como eles pensavam, ele se agradava daquilo. Então o perfume aqui que está falando o texto, a fragrância que está falando o texto, é a respeito de receber o sacrifício da melhor forma. Outra coisa que é importante a gente falar para a gente ir diretamente para esse texto aqui, que eu li para você, que isso é só a respeito do perfume, é que em tempos de guerra, as mulheres, os idosos e as crianças, elas passavam tempos de aflição. Quando o povo, os homens iam para a guerra, as mulheres, os idosos e as crianças ficavam nas suas cidades e ficavam esperando para ver o que ia acontecer. Ou chegava o exército contrário fazendo deles escravos, ou chegavam o general e os soldados do exército local, trazendo em um desfile de vitória os despojos da guerra. Entre os despojos estão o quê? Todas as riquezas, os valores, os símbolos, as formas de demonstrar que aquele povo que foi conquistado foi subjugado. E para provar esse domínio sobre o povo, às vezes o corpo do general contrário era arrastado nesse desfile, ou trazido como prisioneiros, os reis, os príncipes, a liderança daquele povo que foi conquistado, eram trazidos como escravos e desfilavam no meio do povo para provar e para mostrar para aquele povo que tinha ficado esperando que aquele tempo de aflição acabou com um desfile triunfal, um desfile triunfante, um desfile de vitória. E esse desfile de vitória vinha trazendo as provas e os despojos disso tudo, da guerra. Por que isso? E por que eu tenho que falar disso para vocês? Irmãos, esse texto, ele está falando dessas duas figuras junto. Ele está falando
do perfume, do sacrifício, e ele está falando de um desfile de triunfo. Quando Paulo fala, mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Essas palavras que foram usadas aqui, esse nos conduz vitoriosamente, na versão mais antiga fala que nos conduz triunfantes em Cristo, nos faz triunfar em Cristo, na sua graça. E essa palavra de triunfar, esse verbo ele era utilizado sim, somente para falar a respeito desse tipo de triunfo, da vitória na guerra. E Paulo só usou esse mesmo verbo para falar dessa mesma figura. Por isso que você vai ler, talvez na nova tradução na linguagem de hoje, e vai já explicar isso aqui como de fato era. Não precisa de muitas explicações, mas era isso mesmo. Né? Eu acabei pesquisando um pouco mais a respeito dessa passagem. E ele fala que esse desfile ele aconteceu de uma forma diferente. Lembre-se, nós estamos falando de tempo favorável. Nós estamos falando de um povo que viveu num tempo de aflição, aonde não sabia o que fazer, era cativo pelo pecado, e existia uma lei que trazia para eles somente o reflexo daquilo que eles eram, e pelos seus pecados trazia para eles a morte. E viviam angustiados esperando que viesse um rei que os libertaria dessa escravidão, que os tiraria dessa vida no pecado. E esse tempo de aflição, esperando que algo acontecesse, ele acabou. Porque Paulo está falando aqui a respeito dele mesmo, da participação dele e de todos aqueles que eram os seus discípulos e os apóstolos e toda a igreja de Cristo. Ele está falando isso, que Deus nos conduz em um desfile de vitória. Ele nos conduz em um desfile de vitória. Só que ao invés de trazer despojos de guerra, autoridades humilhadas, ele manifesta que o único filho, o general que venceu a guerra, ele venceu morrendo na guerra. E isso deixa todo mundo louco. Mas ele morreu fazendo um sacrifício vivo. E esse sacrifício vivo elevou aos céus um perfume, um aroma tão suave. Um aroma tão suave, mas tão agradável a Deus, do qual ele nos traz nesse desfile junto com ele, como o aroma de Cristo que permanece em nós. Entenda a profundidade disso. Entenda a profundidade disso, irmão. Quando nós nos olhamos hoje, com as dificuldades que nós temos hoje, olhando para a perspectiva que a gente tem ali na frente, a gente está hoje, eu estou gravando esse vídeo no dia 10, é isso? Hoje dia 9. Estou gravando o vídeo dia 9, esse vídeo vai ao ar no dia 11. Nós estamos no dia 11 de abril. E aqui no Rio Grande do Sul está começando a ficar frio. E a gente está vivendo um tempo meio estranho, porque o povo de arrancada ficou todo mundo meio louco, meio paranoico e passando álcool gel em tudo. E agora o pessoal já está meio solto, já, sabe? Já não está dando muita bola para nada. E estamos se cuidando mais ou menos. Vamos só por a vida começar de uma vez. De novo. E os prognósticos, uns nos assustam bastante, outros nem tanto. Mas eu vou dizer para você, se o negócio é gripe, se o negócio ataca o pulmão, eu não sei, mas tendência é piorar no inverno. A gente está aqui, está até um pouco frio aqui dentro da igreja, aqui, né? A igreja está vazia. Mas a gente fica pensando, poxa, eu não sei o que vai acontecer ali na frente, né? Eu não sei. A gente está meio assustado ainda. A gente está fazendo,
e eu acho que no final disso tudo a gente vai fazer um vídeo ainda para disponibilizar. A gente está fazendo uma... Como é que chama? Das crianças? Um desafio com as crianças do projeto que nós temos aqui na igreja. E hoje, o desafio de hoje era elas gravarem um vídeo falando do que elas tinham medo. E eu vou te falar que eu fiquei bem mexido com isso. Porque a grande maioria das crianças, para não falar todas, eu acho que, olha, os 90% das crianças estão participando do desafio, sei lá, umas 20 e poucas, não sei. Mas são 50 ao total. A grande maioria delas falou o medo de perder os meus familiares, as pessoas que eu amo. E nós estamos falando de crianças aí de 4 a 17 anos. Muitas das pequenininhas falavam assim, medo de perder a minha família. E juntava isso com medo de escuro e medo de sapo, né? Mas não deixava de dizer medo de perder a sua família. Eu não sei vocês, mas a gente está vivendo um tempo em que a perspectiva ali na frente parece que é ruim. Parece que o que a gente vai viver daqui a pouco não vai ser uma coisa boa. E a gente está se preparando para algo pior. Mas, eu quero dizer para vocês, esse desfile de vitória, ele já aconteceu. Esse desfile de vitória, ele já aconteceu. Já passou. O nosso general venceu. E ele venceu de uma maneira tão grandiosa que até hoje ninguém entende como isso aconteceu. O mundo não consegue entender, não consegue enxergar, não consegue conceber como pode alguém vencer morrendo. Mas ele venceu não só nesse mundo, mas venceu inclusive a morte. E é disso que Paulo está falando. Nós somos o aroma de Cristo. Ou seja, o cheiro desse sacrifício que entrou, que Deus consumiu, se agradou desse sacrifício, que foi puro, perfeito, santo e agradável a Deus. Esse sacrifício, hoje ele se perpetua em nós. E aquele tempo onde preciso de algo ruim que aconteça para que algo bom aconteça, eu quero dizer para vocês que o algo ruim já aconteceu e o algo bom já está acontecendo. Dentro desse processo, o que nós somos hoje como igreja, o que nós somos hoje como igreja de Cristo, é uma multidão de pessoas que creem de tal maneira que fazem parte do sacrifício de Cristo, porque entendem que olhando para a lei se viram como pecadores e olhando para si não encontraram ferramentas para se livrar do pecado, mas humilhados diante de Cristo, arrependidos dos seus pecados. O Senhor enviou o seu Consolador que dentro de nós nos faz ser transformado dia após dia. E o início dessa transformação é o perdão pelos nossos pecados. Nós somos perdoados por Deus. E nós somos participantes dessa morte. E como participantes dessa morte, o sacrifício que outrora era necessário, hoje já foi satisfeito. E aquilo que se sente em nós ainda é o aroma do sacrifício de Cristo. É o perfume do sacrifício de Cristo. Porém, esse perfume ele é tão intenso que para aqueles que estão sendo salvos, ele traz vida. Para aqueles que olham para essa história, para aqueles que entendem o tamanho do que foi, o que aconteceu na Sexta-feira Santa, o tamanho do que foi, o que eles esperavam que aconteceria na Páscoa, o tamanho do que foi essa expectativa e essa vitória. O tamanho disso faz com que a humanidade olhe para a igreja e tente entender. Só que a primeira coisa que ela entende é que ela vive uma vida errada no pecado. E a segunda coisa que ela entende é que ela não consegue fazer nada para mudar isso. E a partir disso ela tem duas opções. Ou ela finge que está tudo bem, ou ela finge que está tudo bem, ou ela encara a realidade
que precisa de algo que ela não tem. E é nisso que a igreja entra. A igreja vem para chamar essas pessoas, para trazer para fora da realidade do mundo aqueles que querem viver de uma forma diferente. Quando Paulo fala que existe um tempo e uma marcação, um marco interruptivo, no tempo que passou, que era o tempo em que as pessoas simplesmente conheciam a lei e entendiam o motivo pelo qual estavam morrendo, e que era necessário que viesse alguém que os salvasse, que vencesse a morte. E agora, um tempo que já chegou, um tempo em que já chegou, em que a igreja vem para declarar a vitória. E eu não estou dizendo para a gente ficar falando aos quatro ventos de vitória sobre circunstância desse mundo, mas a vitória da humanidade sobre o pecado, que não foi conquistado por homens, e nem por palavras vãs, vazias, mas foi conquistado por Cristo. E quando Paulo fala isso, e ele fala mais, ele diz o seguinte, olha só, ele chega a questionar, a perguntar para eles: quem de vocês, quem está capacitado para tanto? Quem é capaz de ser esse perfume de Cristo nesse tempo? Quem é capaz de ser? Quem são os homens e mulheres que vivem como a igreja do Senhor nesse tempo? Quem são aqueles que, na sua jornada, caminham de uma maneira que o mundo olha e pense: poxa, se eu não for igual a esse cara, eu estou morto. E aqueles que pensam: poxa, eu quero seguir a isso, eu quero seguir a esses princípios, eu quero seguir a essa convicção, eu quero viver dessa maneira. E encontram acolhida em uma casa, em um corpo que é firmado com estrutura forte na rocha que é Cristo. Entende? Quem é capaz de fazer isso? E olha que texto importante. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Ai, meu Deus. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Lembre-se que Paulo ainda estava tentando provar para eles: vocês têm que ouvir a verdade, porque aquilo que nós estamos falando é falado com sinceridade diante de Deus. Nós somos pecadores, irmãos. Ninguém que vem aqui, nessa igrejinha aqui, cara, nessa pequena congregação, você olha esse vídeo aí, daqui a pouco fica pensando: nossa, como eles têm estrutura. Não, cara, isso aqui é tudo com muito suor. De gente que trabalha pra caramba, e mais do que isso, que pela graça e misericórdia de Deus Ele nos enviou. Mas eu digo, é muito sincero. É muito sincero. É duro vir e falar diante de uma câmera, é complicado. Mas é muito sincero isso que a gente tem falado. Que em tempos de dificuldade, ainda o mundo anseia por esse perfume que lembra que algo aconteceu, um sacrifício aconteceu. E por lembrar e por viver isso, e por dizer que nós não negociamos a palavra de Deus, Paulo precisa vir e falar a respeito de uma outra coisa. Ele começa depois, em 2 Coríntios capítulo 3, ele começa a falar o seguinte: mas se nós estamos falando isso é porque nós estamos recomendando-nos a nós mesmos. Ele começa a falar: então nós precisamos de uma carta de recomendação para que vocês acreditem em nós. E ele diz que é o seguinte: a carta que eu tenho para escrever não é uma carta escrita com tinta, mas é uma carta escrita nos corações. A carta que nós temos de recomendação é a vida de vocês. E não é escrita com tinta, mas é escrita com o Espírito Santo de Deus. Ou seja, o que ele quer dizer é o seguinte: a autoridade que nós temos para poder dizer que nós não negociamos a fé e o que nós temos vivido é sincero, para poder dizer sim, que existe, nós somos esse aroma de Cristo, ela se prova na transformação que acontece na vida de cada irmão, que ouve essa mensagem, que Deus tem feito uma transformação na sua vida,
que aquele Espírito Consolador tem trabalhado de tal maneira, provado o amor de Cristo, de tal maneira, mudado, transformado uma natureza pecadora em uma natureza espiritual, que o Espírito Santo de Deus tem trazido vida a cada dia. Isso não é feito com letra, isso não é feito com tinta e letra em papel, em pedra. Isso é marcado pelo Espírito Santo nos corações. E é nesse contexto que aquela expressão que você já ouviu muitas vezes, que diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. É por isso. Porque ele está dizendo, vocês vieram de um tempo onde a letra era marcada nas pedras. E esse tempo teve tamanha glória que quando Moisés desceu do monte com as tábuas embaixo do braço, a glória de Deus, mesmo que desvanecente, mesmo que ela fosse se apagando, ela foi tão forte na face de Moisés, que eles não conseguiam olhar, Arão não conseguia olhar, as pessoas não conseguiam olhar. Mas mesmo assim Deus falou através de Moisés com aquele povo, e aquela glória fez com que eles confiassem e acreditassem. Mas aquela era uma letra escrita nas pedras. Paulo está falando agora de um exemplo vivo, que não é simplesmente escrito o que vai acontecer, mas é o testemunho vivo daquilo que está acontecendo, porque esse é o tempo de acontecer. Porém, Moisés, depois que desceu do monte, ele falou, e ele colocou um véu sobre a sua face. E cada vez que Deus falava com ele tirava o véu e mais uma vez a sua face resplandecia e ele falava com o povo. Mas para que o povo não visse que aquela glória ia se apagando, ele colocava o véu de novo. Agora, nós não vivemos mais com um véu tapando o nosso rosto. Em 2 Coríntios 3, versículo 12, diz o seguinte: portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia, que se apagava. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descobertas, refletimos ou contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Irmãos, esse texto nos deixa malucos. Você está vendo que eu estou empolgado, né? Eu estou aqui falando bem louco para a câmera, tá só o Leandro e a Jéssica ali estão rindo, né? O Leandro nem tanto. Mas assim, pensa comigo, olha que coisa louca. Quando ele falou que a lei mata e o Espírito vivifica, ele não está falando que a gente não tem que se apropriar da letra, a letra mata, né? Não é que a gente não precisa estudar, irmão, pelo contrário, ele está falando que a lei de Moisés, ela veio para provar para nós que nós estávamos condenados à morte. Mas o Espírito nos trouxe vida. E aquela pequena porção daquilo que era a glória de Deus, que quando Moisés falava com Deus, resplandecia sobre ele, e ele precisava encobrir o rosto para que a sua autoridade se mantivesse, para que as pessoas permanecessem acreditando. Aquela glória que eles acreditavam não pode ser maior do que a glória do próprio Espírito de Deus que está dentro de nós. Por isso eu digo para vocês que aquele tempo era um tempo difícil, mas esse tempo de hoje, ele é um tempo favorável, porque o Senhor escolheu esse tempo para salvar o seu povo. E como Ele salva? Porque Ele enviou o seu Espírito que está dentro de nós. Nós fomos marcados pelo Espírito de Deus. Ele marca a sua palavra nos nossos corações.
E quando Ele marca aquele véu que nos separava, que nos escondia, meu irmão, não tem como falar em véu que esconde a glória que se apaga sem falar em religioso. Religioso sem vergonha. Até vou tomar uma aguinha. Não tem como falar de gente que faz de conta. Faz de conta que tem glória. Eu quero dizer para você, irmão, o Espírito do Senhor, Ele vem te descobrir. Descobrir. Tirar aquela máscara, tirar o que tem dentro de ti, o que tem te escondendo, trazer à tona os teus problemas, porque é isso que Ele faz. Ele te prova. Ele te convence. Ele te demonstra os teus erros para que tu venha diante do Senhor para ser transformado, irmão. Pense comigo, esse tempo onde as dificuldades aparecem é quando você revela quem você é. E o Espírito dentro de ti, ele te traz cada vez mais para perto da glória. Para cada vez mais perto da luz. E cada vez mais você brilha mais. Você não precisa esconder uma glória, um brilho que fala contigo de vez em quando. Pelo contrário, hoje em dia já não existe mais esse véu. Hoje em dia, nós vivemos em fé, na direção da luz. E cada vez mais perto, mais nós vemos quem somos e mais o Espírito nos transforma. Pense comigo, você que é o perfume, o aroma de Cristo, você que tem demonstrado a cada dia que a igreja tem avançado em vitória, você que tem vivido a verdade do Evangelho, você que tem compromisso com a palavra de Deus, você que tem experimentado o que é ser transformado pelo Espírito Santo. Não existe legalista mesquinho que possa competir com aquilo que o Espírito de Deus tem feito na tua vida. E se nesses dias de desespero você tem se visto um religioso, eu quero dizer para você, meu irmão, é hora de se converter a Cristo, abandonar a aparência e viver a verdade. Quando nós olhamos para um texto que bate em religiosidade, eu sempre fico um pouco irritado, irmão, porque a gente não precisa ser religioso. A gente não precisa ser religioso. A gente tem a grande possibilidade de abandonarmos tudo isso. Você que tem vivido junto conosco nessa caminhada de fé, aqui na nossa pequena congregação, você sabe muito bem do que eu estou falando. Você não precisa de aparência. Pelo contrário, se você tem erros, deixe que esses erros sejam expostos. Porque a grande possibilidade de você estar sendo transformado por Deus é a partir disso. E que venham os erros, que venham os problemas, que venham as tribulações, consequências dos pecados, para que nisso o Senhor trabalhe em você. E eu quero te dizer que o tempo em que o Senhor socorreu o seu povo foi o tempo em que o povo clamou dizendo que precisava de socorro. O Senhor te ouviu. O Senhor te ouviu. E Ele decidiu que esse era o teu tempo. Esse era o teu momento. E essa vida brilhando como Cristo, perfumado como o sacrifício de Cristo, ela precisa de alguém que nos pegue e nos traga de volta, como aquele balão de gazélio que vai voando e tu traz, e ata ele aqui para que ele não saia voando. Para nos dizer o seguinte, vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz assim: Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Irmãos, o Senhor precisa nos trazer
para perto e nós reconhecemos também isso. O pote de barro, nesse contexto aqui, ele era o recipiente mais barato que existia. Era como eu te convidasse para ir na minha casa tomar um vinho, eu nem conheço vinho, mas um vinho bem caro, em copinhos plásticos descartáveis. Era como se eu te convidasse para, sei lá, sair para jantar e tu colocasse o teu melhor terno, o melhor vestido da tua esposa, ela se vestir, se maquiar, se preparar toda para ir comer um cachorro-quente na esquina. É como dizer o seguinte, que algo grandioso acontece em algo para que em momentos simples se represente. Irmãos, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos errados, nós somos dessa natureza humana. Nós vamos sentir o peso daquilo que o Senhor tem para nós. Só que nada foi nós que fizemos e nós que conquistamos. E por isso nós ficamos tranquilos. Porque aquilo que acontece através de nós, o aroma, ele é de Cristo. O aroma, ele é de Cristo. A glória, o brilho, ele é de Cristo. Nada é nosso. Nós somos simplesmente um vaso de barro. Nós somos simplesmente um copinho. Nós somos simplesmente um lugar que oferece a Deus a liberdade para fazer o que precisa ser feito. A igreja do Senhor precisa entender. Tudo vai passar nesse mundo. Nesse mundo, somos condenados ao tempo. E o tempo, ele tem os seus processos. Mas esse processo, ele tem um marco interruptivo, que é esse tempo favorável do Senhor, em que Ele escolheu para nos socorrer. E nos diz o seguinte, bora, o tempo já não é mais importante. Ele já é relativo hoje, porque você vive hoje a minha vida. E a minha vida não é desse mundo, a minha vida é eterna. Por isso, eu quero pedir desculpa para você, meu irmão. Mas, quando a gente fala que o tempo do Senhor para nós, nesse momento de agonia, de aflição, de incertezas, Ele ainda é favorável, é porque Deus escolheu esse pote de barro aí, para viver coisas impressionantes, para ser usado como um vaso que recebe o próprio Deus e transborda, jorrando em tudo aquilo que está ao seu redor. E por isso, nós nos desanimamos. Não, nós não nos desanimamos. Mas nós somos pressionados. Nós nos desesperamos? Não. Mas nós ficamos apertados, pressionados, perplexos com tudo que está na nossa volta. Nós não somos abandonados mesmo sendo perseguidos todos os dias. Nos abatemos. Tomamos paulada, irmão. Mas nós não somos destruídos. E só não somos porque nós temos uma esperança. Nós trazemos em nosso corpo o morrer de Cristo, para que a vida dele também seja revelada nesse corpo. Nesse corpo. Nesse pote de barro. Um potinho de barro que traz algo dentro dele, que brilha com uma glória maior do que tudo que já aconteceu. Esse pote de barro traz um perfume que representa ao mundo o juízo entre a vida e a morte. O tempo que se divide entre o tempo do juízo, o tempo da morte, o tempo da lei e o tempo da graça, o tempo da redenção, o tempo do Consolador e o tempo de viver eternamente. Eu quero terminar dizendo para vocês e lendo o versículo 16 do capítulo 4, que diz assim:
Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Lembre-se, meu irmão, nesse mundo tudo passa, mas nós não somos desse mundo. Nós trazemos um perfume, um brilho, que nenhum véu pode cobrir. Ainda somos potes de barro, mas um dia vamos ter um corpo glorificado e viveremos eternamente. Por enquanto, aqui somos só a igreja do Senhor e vamos continuar até o último dia, sendo transformados, animando uns aos outros e lembrando que depois de tudo isso, o que nos resta é a eternidade. Feche teus olhos aí, curva a tua cabeça. Meu Deus, nos dá um bom final de noite. Que essa mensagem de hoje, Pai, ela leve esperança a todos aqueles que estão entristecidos. Que encoraje aqueles que têm tido medo, Senhor. Que traga, Senhor, a tua igreja de volta à sua missão, que é desfilar nesse desfile de vitória, trazendo consigo o aroma do sacrifício que te agrada, do próprio Cristo. Pai, eu peço que esse andar na tua direção possa ser cada vez mais marcado pelo teu Espírito Santo, de maneira em que a tua glória resplandeça em nós a cada dia. E Pai, que possamos entender todos os dias que isso não foi porque somos especiais, mas isso só aconteceu porque tu amou, Senhor, a esse pote de barro, que não tem nenhum valor, mas que dentro dele carrega a vida. E uma vida que não se conforma com esse mundo, mas vida que vive eternamente, porque confia em ti, Senhor Jesus. Te agradecemos em teu nome, Pai. Amém? Deus te abençoe. Tenha um bom final de noite. Daqui a pouco nós vamos estar abrindo uma sala no Zoom para conversarmos um pouquinho mais. E um bom final de sábado e um bom domingo de Páscoa para vocês. Amanhã nos vemos de novo. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.